E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Palpicast, o videocast dos palpites. Hoje estamos aqui para fazer a análise da rodada do Campeonato Brasileiro, né, que teve sua 38ª e última rodada nesse último final de semana. Esse vídeo a gente queria ter postado ontem, mas não foi possível por conta de alguns problemas com relação ao gerenciamento de tempo do dia de ontem. Mas estamos aqui para fazer essa análise do que aconteceu na última rodada, que não teve lá muitas surpresas. Inclusive com relação ao que eu havia dito no vídeo dos comentários e palpites da pré-rodada, né, antes da rodada começar. Não esqueçam mais de acessar o nosso site, palpite.es, para dar os seus palpites. Essa semana não teremos jogos lá, porque nós não estamos inserindo os jogos da Liga dos Campeões, né, e da Liga Europa, que é o que ainda tem essa semana, nem a Copa Sul-Americana a gente botou esse ano, né. Mas acessem lá, final de semana já vai ter os campeonatos europeus para vocês darem seus palpites. Alguns campeonatos europeus param agora em janeiro, outros seguem pancada, né? O inglês, por exemplo, tem jogo ali nas semanas de final de ano de 3 em 3 dias. Acessem lá nosso site para dar seus palpites e curtam nossa página lá no Facebook e sigam-nos no Twitter. Também não esqueçam de inscrever-se aqui no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Então vamos lá, essa 38ª rodada, todos os jogos aconteceram às 5 horas do domingo, dia 6. O campeonato já tinha o Corinthians como seu campeão, o Corinthians terminou com 81, o Atlético Mineiro terminou em segundo com 69, o Grêmio terminou em terceiro com 68 e o São Paulo terminou em quarto com 62. Lá na parte de baixo, os rebaixados foram o Avaí, o Vasco, o Goiás e o Joinville. Se eu não me engano, foi exatamente o que eu apostei. Eu só achava que o Avaí ia perder para o Corinthians, chegou até a estar ganhando e acabou empatando. Mesmo assim, o Figueirense conseguiu a vitória e a manutenção na Série A para a próxima temporada, para 2016. Essa rodada então começou, o primeiro jogo foi o Corinthians empatando com o Avaí. O Avaí chegou a estar ganhando, né, ia se safando, mas tomou um gol no finalzinho e desceu, né, conseguiu não, né, acabou caindo, né, sendo rebaixado. E o Corinthians, campeão, 81 pontos, já estava sacramentado. O segundo jogo, o Santos goleou o Atlético Paranaense por 5-1 em casa. Jogo que não valeu absolutamente nada, né? O Santos terminou em sétimo com 58 e o Atlético Paranaense terminou em décimo com 51, sem risco de rebaixamento. Já o time do Sport conseguiu uma vitória considerável fora de casa contra a Ponte Preta na última rodada por 1-0. O Sport assim termina em sexto com 59 e a Ponte Preta em 11º com 51. Boa campanha da Ponte Preta, uma ótima campanha do Sport, quase brigando por Libertadores no final do campeonato. O próximo jogo, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Palmeiras em casa. Eu achava que o Flamengo ia ganhar ou até acabar em empate esse jogo, eu não lembro ao certo como foi. O Palmeiras terminou em nono com 53, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, né? E o Flamengo terminou em 12º com 49, posição razoável para o time que o Flamengo tem atualmente. Vamos ver se no próximo ano dá uma reagida. E continua, né, esse processo de reestruturação, chegando aos resultados em campo, é o time sendo melhor. O Inter ganhou do Cruzeiro por 2-0, mas como o São Paulo ganhou do Goiás, não adiantou nada, né? O Inter terminou em quinto com 60 e o Cruzeiro terminou em oitavo com 55. O Atlético Mineiro ganhou da Chapecoense por 3-0, sacramentando o vice-campeonato. Já a Chapecoense terminou em 14º com 47. O Figueirense venceu o Fluminense por 1-0. A torcida do Fluminense comemorou o gol do Figueirense, né, porque significava o rebaixamento do Vasco. O Figueirense terminou em 16º com 43. Já o Fluminense terminou em 13º com 47, sem risco de rebaixamento. Num dos jogos mais tensos da rodada, o Coritiba empatou com o Vasco em 0-0. O Coritiba se manteve ao 15º com 44, terminou em 15º com 44. O Vasco caiu como 18º com 41. O Vasco teve um segundo turno muito bom, mas não foi suficiente para equilibrar o horrível primeiro turno que fez o time Cruz Maltino. O São Paulo venceu o Goiás fora de casa, Goiás rebaixado, 19º com 38. O São Paulo, Libertadores, terminou em quarto com 62. O Joinville recebeu o Grêmio e tomou 2-0 na cola. O Joinville terminou em último com 31, né? Campanha tenebrosa do Joinville, 21 derrotas, sensacional, né? E
O Grêmio terminou em terceiro com 68, o Grêmio aí que ainda sonhava com o vice-campeonato. O campeonato acabou, né? Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo, a gente já acho que todos imaginavam que iriam lutar ali na parte de cima da tabela. O Grêmio surpreendeu bastante, né? Teve um começo bem complicado, mas depois com a chegada do Roger teve uma subida, vinha descendo um pouquinho perto do primeiro Grenal, deu aquela goleada por 5-0 em cima do Inter, depois manteve o embalo por um bom tempo, vinha caindo, mas acumulou gordura suficiente para se classificar para a Libertadores sem nenhum tipo de problema. O Inter decepcionou, né? Depois de chegar na semifinal da Libertadores, não consegue nem classificar-se para a próxima. Terminou ali em 60, jogando muito mal. O Inter não conseguiu apresentar um bom futebol em nenhum momento no Campeonato Brasileiro. O Sport, boa campanha do Sport. Poderia ter lutado até o final por Libertadores se não fosse alguns pequenos tropeços. O Sport é o segundo time que menos perdeu, né? Só 9 derrotas, só o Corinthians perdeu menos, que perdeu 5. O Santos acaba de uma maneira um pouco melancólica, né? Porque perdeu, meio que largou de mão o brasileiro nesse final e acabou perdendo a Copa do Brasil. Então acabou sem nada conquistado. O Cruzeiro terminou em oitavo, começou muito mal, depois recuperou, chegou a quase brigar por Libertadores. O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil, salvou o ano. O Atlético Paranaense, a Ponte Preta, a Chapecoense, acho que fizeram o que esperavam, passaram o campeonato sem sustos, se mantendo. O Atlético Paranaense e a Ponte Preta chegaram até a pensar em brigar por Libertadores. Já o Flamengo, o Fluminense, os times do Rio, eles têm que se estruturar mais, eles precisam ser mais consistentes. O Fluminense perdeu a parceria da Unimed agora nessa temporada, ainda está caminhando. O Flamengo vem diminuindo seu passivo, né, sua dívida, vem progredindo. Agora contratou o Muricy Ramalho, se espera que o próximo ano, com mais reforços e um treinador de nome, o time melhore mais. O Flamengo e o Fluminense passaram também sem sustos, né? O Fluminense chegou a flertar um pouquinho com a zona de rebaixamento, o Flamengo também lá no começo, mas depois teve o Luxemburgo e uma subida, e o final um pouquinho decepcionante. O Coritiba e o Figueirense conseguiram se salvar, é isso, né? Última rodada ainda corria o risco de abaixamento, mas conseguiram se salvar. O Avaí acabou caindo, né? Lutou muito com o Figueirense e com o Coritiba, mas vai disputar a segunda divisão no próximo ano. O Vasco é enorme decepção, né? Voltou da segunda divisão, o Eurico Miranda achou que ia dar certo, que o respeito tinha voltado, mas entrou no Brasileiro com um time horroroso, fez um primeiro turno bizarro, reforçou no segundo, fez um bom segundo turno, mas já era tarde demais para recuperar o que aconteceu no primeiro. O Goiás caiu, né? De novo. O Goiás vai disputar a segunda divisão ano que vem. O Joinville foi o pior time do campeonato. O Joinville realmente não tinha condição de disputar ainda uma Série A. Vamos ver se dá uma encorpada e volta com condições de se manter, como a Chapecoense está fazendo já algumas temporadas. E era isso aí, pessoal. A Série A acabou, né? A Série A de 2015 encerrou já. 38ª rodada terminada. O Corinthians, o grande campeão. Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo na Libertadores. Avaí, Vasco, Goiás e Joinville vão disputar a Série B do próximo ano. Deixe seus comentários aqui no vídeo falando o que vocês acharam do brasileiro, ou simplesmente um Corinthians campeão, o que vocês quiserem, comentem aí. Deixem o seu gostei ou não gostei pro nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal para continuar recebendo as nossas atualizações. Era isso aí então, pessoal, até uma próxima. Tchau, valeu!